Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu quero agradecer a você por ter acessado esse canal, esse vídeo. Se não curtiu ainda, curta, compartilhe nas suas redes sociais, deixa aí o seu like. O intuito desse canal é propagar o Evangelho, é falar do amor de Deus e da palavra de Deus. Mas eu quero aproveitar, meus irmãos, e eu quero também discorrer aqui sobre alguns temas, falar sobre alguns temas polêmicos. E eu quero levantar mais um tema aqui, e desde já eu peço que você deixe os seus comentários. Deixe seus comentários aí, o que você acha, o que você pensa a respeito desse tema. Por que João Batista perdeu a cabeça? O que você acha, o que você pensa? Por que isso aconteceu? Então a Bíblia, ela diz, olha, João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Não, a Bíblia não diz, ela não fala nada, não tem nenhum verso, um versículo que mostra, João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Mas nós temos as nossas teorias, né? A gente lê a Bíblia, a gente interpreta coisas ao nosso modo, uns de um jeito, outros de outro, mas eu quero falar aqui sobre esse tema. João Batista perdeu a cabeça. Por que ele perdeu a cabeça? O homem que veio preparar o caminho para o Senhor. Então, João Batista, ele era um nazireu de Deus. E existiram três: Sansão, João Batista e Jesus. O que é um nazireu? Um nazireu, ele era uma pessoa escolhida no ventre da mãe para uma missão. Então foi profetizado, foi dito, e alguém, Deus sempre usava alguém para dizer, olha, esse aí, ele vai nascer, Sansão, ele vai nascer com um propósito, ele vai livrar o povo, a nação de Israel, da mão dos filisteus. Olha, esse é João Batista, você vai ficar grávida, viu, Isabel? Você vai ficar grávida, você vai gerar João Batista, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E aí quando o anjo aparece para Maria, ele diz, Maria, agraciada sois vós entre as mulheres, você foi a escolhida do Senhor, Deus te escolheu, você vai gerar o Salvador da humanidade. Então o nazireu, ele já nascia com um propósito, ele nascia para esse propósito. Sansão, ele desviou um pouco do propósito dele e acabou não fazendo aquilo que ele tinha que fazer. E eu quero ler aqui no livro de Números, no capítulo 6 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando um homem ou mulher tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as suas guedeiras do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separa para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Então aqui o capítulo todo ele vai falar sobre a lei do nazireado. Então tem um nazireu de Deus que foi profetizado no ventre da sua mãe, e tem um nazireu que ele se oferecia. Nossa, aqui no texto tem pessoas que ele se oferecia para um propósito, ele se separava. Então tem aqueles outros assim como Samuel. Há quem diga que Samuel era um nazireu de Deus porque a mãe dele ofereceu Samuel para um propósito, mas Samuel não recebeu profecias no ventre da mãe. A mãe foi que o ofereceu. Então havia um nazireu que foi oferecido, mas tinha os nazireus que vieram do ventre da mãe, já foram concebidos com um propósito, que aí foram esses três: Sansão, João Batista e Jesus. Bom, João Batista, ele nasceu com um propósito. Qual era o propósito dele? Preparar o caminho do Senhor. A nação de Israel estava há mais de 400 anos sem ouvir um profeta, sem ouvir Deus. Então eles estavam distantes de Deus há mais de 400 anos. Então para que Jesus chegasse já pregando o Evangelho, haveria ali uma grande dificuldade. Então Deus envia João Batista para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Essa era a missão de João. Preparar o caminho para que quando Jesus chegasse, o caminho já estaria preparado. Então João começou a batizar, ele começou a dizer, arrependei-vos porque está chegando o reino de Deus, arrependei-vos, ele começou a pregar, a batizar no Rio Jordão, só que ele deveria ter parado, porque o propósito dele era só preparar o caminho do Senhor.
Mas ele não parou, ele continuou pregando, continuou batizando e continuou fazendo discípulos. Então, irmãos, isso é uma tese de alguns teólogos, de algumas pessoas que eu acompanhando, fazendo algumas leituras, eu penso da mesma maneira. Porque João ele não parou, então pelo fato dele não ter parado, ele foi parar na cadeia e perdeu a cabeça. Ele foi preso e foi parar. Quando, lá no livro de Lucas, irmãos, no capítulo 7 ali, a partir do verso 20, Jesus ele está até ministrando uma palavra. Eu quero ler até aqui para você essa passagem bíblica que eu acho interessante. Lucas 7. Lucas 7,19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu a vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre nascido de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Irmãos, olha só. João Batista não profetizou nada. João Batista não fez nenhum milagre. E Jesus disse que João Batista, ele é o maior. Só maior do que João Batista era Jesus. Olha que interessante. Um homem profeta que não profetiza, que não cura, que não fez nada. Se você olhar o profeta Elias, que fez descer fogo do céu, o profeta Eliseu, que fez um machado flutuar dentro da água, Moisés, que abriu o mar vermelho, mas ele diz que João Batista é maior. Mas esse texto aqui, essa passagem bíblica, os judeus, eles eram muito rigorosos. Em algumas outras passagens bíblicas, você vai ver que Jesus dá algum sermão que eles não concordam, e eles pegam pedra para atirar em Jesus. Então, quando os discípulos de João Batista chegam para ele e dizem assim: olha, João mandou perguntar, é você quem nós esperávamos ou esperamos ainda por ele? Então, João, ele estava preso, coitado. Então, João, ele estava numa situação caótica, difícil, de tanta tribulação, então ele já estava confuso, ele já não sabia mais. Ora, mas quando Jesus chegou lá na beira do Rio Jordão, ele mesmo foi quem disse: eis aí o Cordeiro do mundo que tira... Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele sabia quem era Jesus. Só que agora ele manda os discípulos perguntar: é você mesmo o Messias ou ainda vamos esperar por ele? Então, irmãos, quando os discípulos de João falam isso na presença de Jesus, então a reação do povo, porque eles tinham João Batista como profeta, ele era um homem muito respeitado, tanto que Herodes ele tinha medo que Jesus pregava, João Batista falava contra o pecado de Herodes, né? Que ele tomou a cunhada dele por mulher, né? Então João Batista falava contra ele. E ele tinha medo, porque as pessoas tinham João Batista como profeta, tinham um respeito. Então, quando esses homens vieram perguntar para Jesus: é você o Messias? Né? João está perguntando: ou esperamos por outro? Então, ali na cabeça das pessoas, imediatamente, um dos dois é impostor. Por quê? João era considerado como um grande homem de Deus, um profeta. Ele manda perguntar se Jesus é o Messias ou não. Então acho que as pessoas já olharam para Jesus assim, ó, como quem diz: epa. Se João Batista está com dúvida de quem ele é,
Então esse cara deve ser um impostor. Já passaram a mão nas pedras para atacar em Jesus. Aí o que Jesus faz imediatamente? Ele já cura um monte de gente, faz um grande milagre e fala para aqueles homens: diga a João que os cegos estão vendo, os coxos andam, é o que vocês estão vendo. Eles viram, os discípulos de João Batista viram o que aconteceu ali naquele exato momento. E quando eles se retiram, agora a culpa cairia para João Batista. Então quer dizer, eles fizeram uma pergunta, Jesus fez um grande milagre e mostrou quem ele era, o poder que ele tinha. E aí fala, agora vai avisa para João Batista o que vocês viram. Aí as pessoas devem ter ficado assim, poxa, e agora? Eu achei que esse homem era um impostor, mas ele curou, ele fez um grande milagre aqui, pessoas aqui, essa grande multidão, e agora ele manda anunciar João Batista. Agora, para as pessoas não se revoltarem contra João e achar que João era um impostor, aí Jesus dá essa palavra. Ele dá essa palavra. Dos nascidos de ventre de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Mas por que é que ele foi considerado o maior? Porque ele foi o único que profetizou do Messias e viu o Messias. Além de vê-lo, ele ainda batizou Jesus. Ele teve o privilégio de falar de Jesus, conhecer Jesus e batizar Jesus. Por isso ele foi considerado maior. Tá? É por essa razão. E por que ele perdeu a cabeça? Porque ele deveria ter parado e não parou. Ele não parou, ele continuou fazendo discípulos, pregando e fazendo, mas a missão dele qual era? Qual era a missão de João Batista? Não era preparar o caminho de Jesus, então ele preparou. Quando Jesus começou, ele tinha que ter parado. O certo não, né? Eu imagino que ele deveria ter deixado de fazer o que ele estava fazendo e ser um apóstolo, um seguidor de Jesus e andar com ele. Mas não, ele ficou fazendo um trabalho paralelo. Jesus pregava para um lado e ele pregava para o outro. Tanto que, de vez em quando, a cúpula judaica chegava para João, os discípulos de João estão jejuando, os teus não. Por que João batiza mais do que você? Por que João batiza e você não? E aí criava essa polêmica entre João Batista e Jesus. E aí ele foi parar na cadeia e lá ele perdeu a cabeça. E veja que Jesus não se preocupou em ir lá libertar João, ou ir lá fazer um milagre para tirar João da cadeia. Quando anunciaram para Jesus, olha, João perdeu a cabeça ali, Jesus não falou nada. E ele, tá bom. Aconteceu, então tá bom, vamos seguir o caminho. Então, meus irmãos, é isso que eu penso a respeito de João Batista, do grande profeta João Batista. Ele não escreveu nenhum livro, não profetizou nada, não curou ninguém, mas foi considerado maior porque ele falou do Cordeiro de Deus, ele falou de Jesus e viu Jesus e ainda o batizou. Amém? Então fica aí com a minha tese e deixa o seu comentário. O que você acha, o que você pensa? E que Deus abençoe a tua vida grandemente e o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz e te guarde. Amém? E seja você um instrumento do Senhor, pregando o Evangelho e falando do amor de Deus. E até o próximo vídeo, que Deus assim nos abençoe e nos conceda a honra. Até mais, em nome de Jesus. Amém.